Boa tarde, aqui estamos de novo com a nossa escola. Boa tarde a todos e a todas que estão aí. Que bom que vocês estão aí com o Leandro. Vamos dar continuidade à nossa escola. Queremos uma turminha aí bem, forte, firme aí para fazer o prático aqui no Malau e também aí em Milange e também para formar, para receber o diplominha no mês de maio. Se Deus quiser, vai ser a nossa formatura, a nossa festa de formatura. E também vai receber uma Bíblia, quem terminar, quem for até o final. E também vai estar com o nosso apoio, para poder realizar a obra de Deus, tanto na sua igreja, como também na Resgata, ou em ministérios que Deus coloque na sua mão. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante. A gente já vem falando sobre vários temas muito importantes. Falamos sobre tempo a sós com Deus, Falamos sobre a importância da palavra de Deus, falamos sobre o amor paterno de Deus, falamos sobre como ouvir a voz de Deus, que é sobre a palavra, é na palavra que Deus fala conosco, fala também ao nosso coração, fala por meio de profetas, fala por meio de pessoas, fala por meio de sonhos. Deus não tem limite para falar, Ele pode usar qualquer pessoa e qualquer coisa, mas nunca Ele vai contradizer aquilo que Ele fala na sua palavra. Assim que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder conhecer a Deus melhor e poder discernir, ter entendimento da voz dEle, para saber quando é Ele que fala, quando é nós que estamos falando, nosso coração, quando são pessoas, quando é uma heresia, quando é algo errado. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar também, dando continuidade a esse relacionamento com Deus, nós vamos falar sobre oração. A importância da oração. Eu acho que todos vocês oram, eu acho que vocês têm um tempo a sós com Deus, alguns menos, outros mais, Se não tem, vamos começar, Já está no tempo da gente crescer, porque Deus tem grandes coisas para colocar em nossas mãos. Vocês estão numa escola de missões, aqui nós estamos formando líderes. O objetivo dessa escola é formar líderes que vão ser bênção na sua igreja, na sua casa, na sua família, que vão ser bênção no reino de Deus, Então, se prepare. E para se preparar, muita comunhão com Deus, muita palavra de Deus e muita oração, O que é a oração? Acho que todos oram, mas às vezes, o que é a oração? Orar é mais do que só chegar diante de Deus e começar a falar. Orar é um relacionamento com Deus, orar é uma conversa, um diálogo com Deus. Enquanto estamos orando, Deus fala na sua palavra, mas a palavra que já está na nossa mente, no nosso coração, enquanto oramos, Deus usa essa palavra pelo Espírito de Deus que habita em nós e fala conosco. Às vezes você está ali orando na presença de Deus, pedindo ou clamando no momento de luta, de dor, e o Espírito de Deus começa a falar também no nosso interior. Por isso que a oração, ela não é só falar com Deus, ela é uma conversa, ela é um diálogo com Deus, onde a gente fala com Deus, mas a gente também escuta a Deus, no nosso espírito, no nosso coração. Nós já estudamos que nós só podemos nos aproximar de Jesus, nós só podemos orar, nós só podemos ter comunhão com Deus, porque Jesus nos proporcionou, nos possibilitou, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Então a oração é uma bênção que Jesus nos deu. Por quê? Porque o homem, depois do pecado, foi separado de Deus e não tinha mais comunhão com Deus, não tinha mais como falar com Deus, ouvir a Deus. Mas Jesus veio, e lembra que a gente falou que Jesus é o caminho, é a ponte que nos leva de volta para Deus? Jesus pagou o preço do nosso pecado, nos levou de volta, abriu um caminho de volta para a presença de Deus, e agora nós podemos com liberdade ir à presença de Deus, orar, falar com Ele, colocar nossas lutas, colocar nossas petições, interceder por outras pessoas, agradecer. Nós podemos ter um relacionamento com Deus porque Jesus fez isso possível. Amém? Por que é importante a oração? Bom, a oração, ela é importante primeiramente porque ela nos possibilita a ter comunhão com Deus e a desenvolver um relacionamento próximo a Deus. A oração é um meio, é um método que Deus deu, uma maneira, um caminho que Deus deu para que nós tenhamos relacionamento com Ele. E Ele deu um grande poder para esse método, porque quando nós nos aproximamos de Deus,
Quando nós oramos, nós podemos ficar mais perto de Deus. Então, principal importância, porque ela nos possibilita ter relacionamento com Deus, ficar perto de Deus, ter comunhão com Deus. Ela também gera crescimento no nosso amor pelo Senhor. Dentro desse relacionamento, ela vai gerar amor. Nós vamos conhecer a Deus e vamos amá-lo cada vez mais. Assim como quanto mais você conhece um amigo, anda perto dele, mais você se apega, mais você quer estar perto, né? Um namorado, né? Da mesma forma, quanto mais tempo você gasta junto, mais você conhece a pessoa, mais você se acostuma com a pessoa, mais você quer ficar perto da pessoa. Da mesma forma, Deus, né? E muito mais Deus, porque às vezes nossos amigos, o namorado pode até nos decepcionar, mas Deus nunca nos decepciona. Quanto mais perto nós ficarmos de Deus, mais nós vamos amá-lo. Então gera um crescimento do nosso amor por Deus, né? Ele não vem de uma hora para outra, instantaneamente ou automaticamente. O amor por Deus cresce na medida que nós nos relacionamos com Ele por meio da oração, por meio de tempo com Ele, gastando tempo de oração na busca do Senhor e por meio da palavra de Deus, onde Ele também fala conosco. É importante também porque nos dá conhecimento da vontade de Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus para mim? Onde é que eu vou ver? Num relacionamento com Deus, por meio da oração e por meio da palavra. Eu vou conhecê-lo e vou saber discernir sua voz e sua vontade. Então a oração também nos aproxima de Deus e nos ajuda a conhecer a sua vontade. Nos ajuda a conhecê-lo e a conhecer o que Ele quer para nós. É importante também, porque é por meio da oração que nós podemos demonstrar nossa confiança e nossa dependência de Deus. A oração ela é um meio de humildade, porque quando nós oramos, nós entendemos, nós estamos demonstrando que nós somos dependentes de Deus, nós precisamos de Deus em todo o tempo, nós não sobrevivemos sem Ele. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso paizinho com quem a gente quer se relacionar, com quem a gente quer passar tempo, estar junto, né? Então, esse relacionamento estreito, ele nos faz ser cada dia mais dependentes dele. Pessoas que são muito autodependentes, não, eu faço tudo, a Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Aí Ele vai endireitar as suas veredas, aí Ele vai fazer que as coisas deem certo na sua vida. A gente não pode achar que a gente, eu que faço, é meu mérito, eu que sou bom, meu temperamento é bom, eu sou muito inteligente. Não é isso, a gente tem que depender de Deus todo dia. A oração nos ajuda a crescer nessa dependência e confiança em Deus. E enfim, a oração é importante, pois quando nós oramos, nós estamos obedecendo a Deus, né? Orar é um mandamento também. Deus nos manda orar. Jesus ensinou os discípulos e falou, orai. Orai sem cessar, vigiai e orai para que não entreis em tentação, para que vocês não caiam nas tentações. Então Jesus ensinou e Deus desde o início ensinou a busca, a oração, né? É também um mandamento, é uma ordem. O Senhor nos manda orar. Não é porque Ele é um ditador que dá ordem e tem que obedecer, é porque Ele nos ama e Ele sabe que quanto mais nós orarmos, buscarmos a Sua presença, mais forte nós estamos contra o inimigo que quer destruir nossas vidas, para que não caiamos nas tentações do nosso próprio coração, que é enganoso, né? Então nós precisamos estar na presença de Deus, orar, estar na presença dEle, também em obediência, né? Ela também gera essa prática, né, do que o Senhor nos ensinou. E Ele estará conosco todos os dias, amém? O Senhor promete que estará conosco, Ele se deixa achar. Se nós o buscarmos, nós o acharemos. Se nós invocarmos, Ele estará ali. Ele diz, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Aquele que invocar significa invocar com fé, que buscar a Deus e saber que é Ele quem vai dar a salvação, a resposta. Então nós precisamos orar em dependência do Senhor, precisamos orar em obediência ao Senhor, nós precisamos orar porque nós precisamos estar com Ele, nosso relacionamento com Deus é o mais importante, nós precisamos cultivar esse relacionamento com o Senhor. Beleza? Vamos seguir aí? Já estamos caminhando quase para o meio aqui, porque não vai poder demorar muito, né? Vimos aí então porque que a oração é importante. Vamos ver então quais são os tipos de oração que a Bíblia nos ensina que existe.
Quais são as orações que a Bíblia nos mostra? Eu não vou conseguir ler todo porque o vídeo fica muito carregado, mas eu quero que vocês leiam em casa. E alguns versículos vocês podem até ler se der tempo, aí entre vocês, tá bom? Primeiro tipo de oração que eu quero falar é a oração de louvor e exaltação a Deus. O que é uma oração de louvor? É quando você exalta o caráter de Deus, quem Ele é. Deus, Tu és santo, o Senhor é bom. Né? A oração de louvor, que louva a Deus, que exalta a Deus. A nossa oração não pode ser só para pedir, a oração ela tem que também glorificar, adorar o Senhor, porque nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, e nós precisamos adorá-lo, exaltá-lo, né, com a nossa oração. Segundo tipo de oração é a oração de gratidão, né? A Bíblia fala muito sobre dar graças, dai graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, né? Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, lá em Salmo 103 diz. Sobre louvor, lá em Hebreus 13:15 fala para nós chegarmos com louvor e adoração diante do Senhor, né? E a gratidão, ela precisa estar no nosso coração. Nós precisamos adorar o Senhor e nós precisamos lembrar dos benefícios, das coisas boas que Ele já nos deu e ser gratos, agradecer. Às vezes a gente chega, Senhor, me deu o alimento, Deus dá o alimento e a gente esquece de agradecer. Nós precisamos agradecer também aquilo que Deus nos dá. Terceiro, oração de confissão. O que é confissão? Confessar, admitir, reconhecer os nossos pecados. Então nós podemos orar também confessando a Deus os nossos pecados. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vamos ver também vários outros versículos, Salmo 38:18, vamos ver as confissões de Davi, no Salmo 51, no Salmo 32, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, ele pecou, mas ele foi um homem quebrantado, que confessava, que se arrependia e confessava ao Senhor os seus pecados, com tristeza. Então, nós precisamos orar também em arrependimento, confessando quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que nós sabemos que Deus não agrada, nós precisamos chegar diante dele e orar. Às vezes, quando nós pecamos, aí não dá nem vontade, dá até vergonha de orar, mas não podemos deixar de orar. Pelo contrário, aí que nós precisamos orar e nos achegar a Deus e confessar os pecados a Ele. Amém? Quarta, oração de intercessão. O que é intercessão? É você se colocar entre Deus e outras pessoas, é você orar por outros. É você pedir a Deus que abençoe sua família, uma intercessão pela família. É pedir a Deus que abençoe seus amigos, seus vizinhos, a igreja que você frequenta, o pastor, seus líderes. Orar pelos seus amigos de escola, orar pelos seus amigos que você está vendo que está longe de Deus. Você vai interceder, você vai pedir por outras pessoas. Orar pelo seu país. A Bíblia fala muito de oração pelas autoridades do país. Moçambique está vivendo um momento muito difícil, tenso. Nós precisamos orar pelas autoridades que já estão, orar pela paz da nossa nação. Precisamos orar para que Deus aumente o número de cristãos no país, que Deus leve a igreja a evangelizar, a falar do amor dele. Precisamos orar para que o evangelho chegue a mais pessoas na nação, porque uma nação é transformada quando ela é convertida de verdade, quando ela conhece de fato a Jesus. Então nós precisamos interceder pela nação, por outras pessoas, por amigos, por familiares, por pessoas que Deus coloca às vezes no nosso coração ali enquanto oramos também. Por nações, intercedam pelo Brasil, agradeçam pelo Brasil, pelos missionários que Deus está mandando e orem também, né, por aqueles que Deus ainda quer enviar. Outro tipo de oração é a oração de petição. O que é petição? Pedir. Você pode orar, a Bíblia nos ensina, né? Lá em Mateus, capítulo 7, vocês vão ver muito sobre a oração. E ele vai dizer, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Então ele está ensinando a pedir, a clamar a Deus quando eu tenho alguma necessidade. Deus é o nosso provedor, né? Deus é o nosso provedor. Ele tem tudo o que nós precisamos. Oração de súplica. Súplica e clamor é quando você está passando um momento de muita luta. Salmo 77, versículo 1 vai falar sobre isso. É um tempo de muita luta, de muita angústia. Então você clama por socorro, chorando diante de Deus, clamando diante de Deus. Seja pessoalmente, seja em grupo, como igreja, o clamor, ele tem um grande poder diante de Deus, porque a gente une todas as nossas forças,
né? Para pedir, para clamar e suplicar ao socorro, pelo socorro de Deus. Oração de lamentação também acontece. Às vezes você está passando um momento de muita luta. A gente vê o livro de Lamentações, o livro de Salmo 142, 2. Essas lamentações aqui não é você ficar murmurando, não. Lamentar é no sentido de colocar as angústias. É de abrir o coração sinceramente. Senhor, eu estou muito mal. Senhor, eu estou me sentindo triste. Senhor, eu estou me sentindo pesado. Senhor, eu pequei. Senhor, minha família está difícil carregar o fardo. É lamentar no sentido, ao invés de ficar falando, lamentando para os outros, e lamentar diante de Deus. Colocar diante de Deus aquilo que nos aflige. Né? O clamor é algo mais assim de força, de clamar, de suplicar com muita força. E a lamentação é mais de você abrir o coração e colocar tudo com sinceridade, tudo que está aí dentro de você. Amém? Então, esses são os tipos de oração que nós vamos falar hoje. Quanto tempo eu devo orar? Outra pergunta que às vezes, puxa, eu vou passar orando 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, né? Quanto tempo? A Bíblia não estabelece um prazo específico. Você vai orar 10 minutos, 15 minutos. Não. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. O que significa isso? Para tudo e fica só orando? Não. Significa que nós precisamos estar conectados, ligados com Deus em oração, mesmo em espírito, mesmo na mente, em todo o tempo. Não nos distrairmos, não nos desligarmos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui na terra, as coisas naturais dessa terra estão acontecendo, nós não temos como fugir delas, nós vivemos elas, nós temos fome, nós temos que trabalhar, nós temos cansaço, nós temos suor, nós temos fadiga, mas nós não podemos nos desligar do céu. É isso que quer dizer orar sem cessar, é estar continuamente em oração, em espírito, coração ligado no céu. Agora, como nós necessitamos buscar a presença do Senhor sempre para nos fortalecer, o alimento, por exemplo. Se eu não como, se eu como só uma vez por dia, ou se eu como uma pequena refeição, eu vou ficar com fome, eu vou ficar desnutrido. Então, a oração, a minha vida de comunhão com Deus, o meu tempo a sós com Deus e a minha vida de oração ali, de busca, de estar na presença de Deus, ali eu preciso ter um tempo, eu preciso estabelecer tempos. E se a gente não estabelecer prioridade, a gente não vai. Se a gente deixar para orar só se der tempo, só se sobrar tempo, não vai acontecer. Isso você vai fazer de vez em quando. Se você comer de vez em quando, você vai ficar desnutrido, vai ficar fraco. E sem oração você vai ficar fraco espiritualmente. Então nós precisamos ter um tempo no nosso dia, separar. Eu vou pelo menos começar com 10 minutos, 15 minutos. Mas tire um tempo com Deus e vá crescendo nesse tempo. Vá gastando cada vez mais tempo de oração na presença do Senhor. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5,17 que diz, quem quer anotar, que nós devemos orar sem cessar, né? Isso nos mostra que a nossa comunhão com o Senhor não pode ser só naquele momento que estamos orando, é contínua. Estamos conectados, falando com Deus, pensando no Senhor, mesmo quando estamos na escola, nós não estamos desligados de Deus, estamos ali, mas o Espírito de Deus está aqui dentro, eu estou ouvindo Ele, eu estou em comunhão com Ele, estou ali às vezes orando pela minha turma, orando pela minha professora, orando por mim mesmo, Senhor, estou com dificuldade nessa matéria, às vezes numa sala, é o tempo todo, em todas as circunstâncias cabe a oração, não existe lugar onde não cabe a oração. Aqui não cabe a oração porque eu estou com meus amigos, não, ali, você está ali, prestando atenção e no coração está orando. Na sua mente você está ali orando pelos seus amigos. Ou então você está passando um momento ali difícil, não tem como falar. Você no seu coração está, Deus, me ajuda a sair dessa situação. Senhor, escuta a minha oração. Senhor, abençoa minha família lá, você está preocupado. Começa a orar. É em todo o tempo. Nós podemos estar ligados com o Senhor em todo o tempo. Amém? E como nós devemos orar? É outra pergunta. Como é que a gente ora? A Bíblia nos ensina que nós devemos orar somente a Deus, ao nosso Deus Pai. Jesus, quando ensina, os discípulos perguntam, Senhor, ensina-nos a orar, ele diz, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Primeira coisa de como orar é que nós devemos orar somente a Deus, ao Deus único, não existe outro Deus. Só há um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós chamamos de Trindade. São 3 pessoas que são um só. Não dá para entender muito bem, né? Às vezes a cabecinha fica meio confusa, mas é verdade, eles são tão iguais, pensam a mesma coisa, sentem a mesma coisa, pode tudo do mesmo jeito, que não tem como dizer que eles são 3 deuses. Eles são um Deus só, porque eles pensam a mesma coisa, têm o mesmo propósito, fazem tudo
unido de uma maneira que não consegue se separar. Eles são um por quê? Eles estão tão unidos que não conseguem se separar. Então não é um Deus lá que pensa uma coisa, não. É o mesmo Deus que é tão unido, que trabalha tão em conjunto, que pensa tudo igual e tem o mesmo propósito, que não tem como separar. Então nós oramos ao único Deus, ao Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Esse é o Deus único, trino, que é 3 pessoas, que é a Trindade, o mesmo Deus. Isso nós vamos encontrar lá em Mateus 6:9, quando ele diz que nós precisamos orar Pai Nosso. Nós nos dirigimos ao nosso Deus, que é o nosso Pai. Nós entendermos isso, a questão de Pai Nosso, é nós entendermos que nosso relacionamento não é um relacionamento formal, é um relacionamento informal, de família. Então é o meu Pai, é o nosso Pai. Eu estou buscando ao meu Pai, ao nosso Pai, ao Pai da igreja. Eu sou filho, eu sou parte desse corpo de Cristo, desses filhos de Deus, então é nosso Pai. Pode se achegar a Deus como seu Pai, como seu paizinho, e ore a Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Devemos orar em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque nós só podemos nos aproximar por meio de Jesus. E Jesus mesmo ensina, lá em João 16:24, depois você vai ler, quando ele fala, vocês não sabiam orar antes, vocês não estavam orando da maneira certa, mas agora vocês vão orar em meu nome, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai escutar. Então devemos orar em nome de Jesus, porque é o entendimento que Ele é o caminho, é por meio dele que nós vamos. Então eu oro, eu estou aqui na presença do Rei, do Todo-Poderoso, eu não estou em meu nome porque eu sou bom, não, eu estou aqui porque Jesus me trouxe, é em nome dele que eu estou aqui. Então nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos também com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E tem outros versículos também que vai nos dizer que nós não receberemos resposta de Deus, não seremos ouvidos nas nossas orações se nós não orarmos com fé. Nós precisamos acreditar que Ele nos ouve, que Ele tem poder para nos dar resposta, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele nos ama, que Ele sempre vai nos dar, às vezes não o que a gente quer, mas Ele vai dar sempre o que a gente precisa. Então nós precisamos orar com fé. Nós precisamos orar pelos motivos certos, para não satisfazer desejos egoístas. Eu vou orar, para eu ter muito dinheiro, para eu ter um carrão, para eu ser melhor que meu amigo. Não, eu tenho que orar segundo os propósitos do coração de Deus. Eu preciso orar com motivos certos. Eu vou orar pelos meus irmãos, eu vou orar pela minha vida espiritual, eu vou orar pela minha saúde, pela saúde da minha família, eu vou orar por coisas que sejam coerentes com o que a palavra de Deus me ensina. Eu tenho que orar humildemente, com sinceridade, coração aberto. Não adianta a gente chegar, Deus Todo-Poderoso, fazer engrossar a voz. Deus não quer isso, Deus quer sinceridade. Deus quer um coração limpo, um coração sincero. Se está sujo, mas está sincero, derramando diante do Senhor. Então, como orar? Orar com humildade, com quebrantamento diante do Senhor. Derramando o coração. Lá em Tiago 4:6 vai dizer que Deus resiste ao soberbo, tem que ser com humildade, com quebrantamento, sabendo que Deus conhece a gente, sabe tudo, a gente não engana Deus. Não é o meu tipo de voz que vai mudar o que Deus pensa de mim. Deus vê tudo em mim, então é melhor chegar logo com o coração aberto, sabendo que Ele sabe tudo que passa dentro de mim. Amém? Outra coisa, nós devemos orar com objetividade. A Bíblia diz que não usar vãs repetições. A pessoa acha, fica ali repetindo uma reza, falando aquilo o tempo todo, Deus vai me ouvir. Não é isso. É pedir com objetividade, sabendo o que você está pedindo. Deus conhece tudo, Ele sabe das nossas necessidades. Então, Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, agradeço por isso. Ser objetivo, falar as coisas, não ficar repetindo, como se aquilo é que fosse fazer Deus ouvir. O que vai fazer Deus ouvir é a nossa fé, é a nossa convicção, é a nossa humildade, é a nossa busca da presença do Senhor, principalmente a nossa fé, que vai nos fazer realmente ser ouvidos pelo Senhor. Orar em secreto, a Bíblia diz para a gente não ser como os hipócritas. Lá em Mateus 6, versículos 5-6 vai falar sobre isso, sobre orar em secreto. Quando a gente vai orar, busca um lugarzinho reservado, onde só você e Deus. Eu vou orar ali para todo mundo ver que eu estou orando. Não. Pode orar em público? Claro, a gente ora em público, ora na igreja, mas a motivação do coração é eu vou orar em público porque nós estamos juntos. Mas não vou elevar minha voz agora, mudar minha voz só para o outro achar que a minha oração agora é bonita. É mais bonita, é mais forte, é mais poderosa. Não, Deus conhece meu coração. E eu não posso fazer nada para aparecer para o outro. Eu tenho que ser agradável diante de Deus e Ele sabe tudo de mim. E o que Ele quer de mim é sinceridade. Então eu não posso orar para
me aparecer para as pessoas, para mostrar que eu estou orando, que eu sou melhor que o outro, não. Orar com humildade, orar em secreto, buscar ambientes reservados para você ficar ali sozinho em oração ao Senhor. Amém? Devemos orar também com perseverança. A Bíblia nos ensina, lá em Lucas 18, 1-8, Jesus ensina sobre perseverar e não esmurecer. Às vezes você ora a Deus, estou orando pela salvação da minha família, poxa, já orei 1 ano e não... minha mãe foi se converter muitos anos depois do que mas eu não deixava de orar, Senhor, eu clamo pela minha família, eu clamo pela minha mãe, toca no coração dela, usa pessoas ao redor dela, me ajuda a ter sabedoria para falar com ela, para testemunhar. Hoje minha mãe é cristã, graças a Deus, e a maioria da minha família se converteu. Então eu fui a primeira na minha casa e hoje praticamente todos os meus irmãos estão em Cristo Jesus. Minha mãe é crente, meu pai se converteu nos últimos momentos de vida dele, mas ele se converteu. Mas a nossa oração, ela precisa ter perseverança. Eu não posso, eu orei tanto tempo e já... Não abandono, eu confio que Deus é fiel e eu vou perseverar na minha oração. Perseverar tanto, às vezes, em pedir algo que a gente sabe que é o que Deus quer, né? E tanto perseverar de não deixar de orar. Eu oro hoje, mas amanhã já não oro. Perseverança, continuidade. Amém? E por último, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Por que muitas vezes Deus não responde aquilo que a gente quer? Porque nem sempre está coerente, alinhado com a vontade de Deus. Então, Deus sempre vai responder nossas orações? Sim. Mas Ele pode dizer sim, imediatamente nos responder. Tem orações que Deus nos responde imediatamente. Mas tem oração que Deus vai dizer não vou te dar isso. Como Ele falou para Paulo. Paulo falou, Senhor, tira o espinho da minha carne. Ele orou 3 vezes. Ele falou, não. Porque Deus queria manter, porque Ele sabia se Ele tirasse aquele espinho, o coração de Paulo podia se ensoberbecer por causa da grandeza da revelação que ele recebeu do céu. Ele foi um dos homens que mais teve revelação das coisas lá do céu. E ele falou, eu te conheço, você precisa disso aqui. Então, muitas vezes Deus diz não. Disse não para Jesus, quando ele estava ali orando para que passasse o cálice dele. Naquele momento era Jesus homem, sentindo a dor da distância de Deus, toda a angústia daquele momento. Ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus ouviu a oração porque Deus esteve com ele o tempo todo, mesmo que ele sentia que Deus não estava, mas Deus estava com ele, né? Mas ele não ouviu naquele momento que passasse aquela hora, que não fosse preciso ele passar por aquele momento. Ele diz, contudo, seja feita a tua vontade. E é assim que nós precisamos orar, confiar na vontade de Deus e esperar na vontade de Deus. Amém? Então, por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Terminando. Pode não ser o tempo certo de Deus. Pode ser que Deus vai me dar, mas não é agora. Pode ser que, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nossa vida não é em vão e nossa vida não é por acaso. Nós temos que entender que Deus é quem guia a nossa vida. Então, se eu pedir alguma coisa que está fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus ou fora do tempo de Deus, Ele vai dizer não. Pode ser também por causa de pecados não confessados. Lá em Isaías 59:2 vai dizer que a mão de Deus não está encolhida para não poder agir em nosso favor e nem seu ouvido surdo para não nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, se nós temos pecados que não confessamos, pecados que eu já confessei, já abandonei, acabou, eu esqueço porque Deus já esqueceu. Mas pecados que eu ainda estou cometendo e não quero abrir mão, e não quero confessar e não quero largar, esses pecados podem me separar de Deus e pode realmente impedir que as minhas orações sejam ouvidas. Segundo a palavra de Deus, isso é verdade. Inconstância. Às vezes Deus quer realmente realizar algo, mas a gente desiste logo. Eu tenho orado, Senhor, porque eu quero fazer uma faculdade. Aí a pessoa, o primeiro problema que vem é difícil, larga para lá, para de orar, já não busca, já não quer, não faz mais nada, desistiu. A inconstância também pode ser um motivo de a oração não ter sido respondida. Pedir algo que não é da vontade de Deus, como nós já falamos, todas as nossas orações precisam estar em comunhão, alinhadas com a vontade de Deus para nós, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. E se nós pedimos algo que está fora, não é pecado não. Mesmo às vezes quando você pede algo, Senhor, me manda para os Estados Unidos, e Deus falou, não, vou te mandar para o Brasil. Ou Deus eu já falei com Deus uma vez, Senhor, não me manda para Paracatu, minha cidade, eu não quero voltar para lá para ser missionária lá. Deus me mandou para lá. E eu fiquei 4 anos trabalhando lá. Então, às vezes, minha vontade não é a vontade de Deus, e Ele vai ouvir a vontade dEle. A vontade dEle é que vai ser feita na minha vida. Então, muitas vezes a gente não é respondido porque a vontade de Deus não está sendo considerada. Nós estamos querendo que a nossa vontade se cumpra.
Então, se eu oro segundo a vontade de Deus, Ele vai me responder. Amém? Terminando, Jesus, quando ensina, ele ensina a oração do Pai Nosso. E ele diz: Pai Nosso que está nos céus, nos ensina a quem nós devemos orar. Santificado seja o seu nome, nos ensina que tudo que acontece não pode envergonhar o nome de Deus diante dos homens. Santificado, separado, que o nome de Deus não seja tocado por causa da minha vida ou por causa dos homens, mas que ele seja santificado, reconhecido que é santo. Então, nossa oração tem que ter esse interesse de que o nome de Deus seja conhecido e que o nome de Deus seja santificado, seja bem visto pelos outros. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa? Orar segundo a vontade de Deus. A oração que Jesus ensinou, ela tem um sentido, não é só uma reza para você repetir, ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Não, é para você entender o que é oração. Ele falou, ensina, ele falou, vou te ensinar, você tem que orar ao Pai que está no céu. Segundo, você tem que orar, santificado seja o teu nome, você tem que orar tendo o interesse de que o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Jesus não seja envergonhado na terra. Terceiro, você tem que orar pedindo a vontade de Deus, o reino de Deus na terra, não a sua vontade, você tem que orar segundo a vontade de Deus. Quarto, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você precisa orar a Deus pedindo para as suas necessidades. Ele é o seu provedor. Confiar que Ele é o seu Pai. Ele quem cuida de você. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes façam conhecidas diante de Deus todas as suas orações, com súplicas e atitudes de graça e ações de graça. Então nós precisamos orar a Deus pelas necessidades. Ele se importa com as nossas necessidades. Ele quer suprir as nossas necessidades. Orar com fé pelas nossas necessidades. Quinto, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erram conosco, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. A oração de confissão, pedir perdão a Deus, entendendo que o perdão de Deus é condicional ao perdoar o outro. Se eu sou perdoado por Deus pelos meus pecados, eu não tenho direito de não perdoar o outro. Lá no final dessa oração ele vai dizer, porque aquele que não perdoa aos seus irmãos também não será perdoado. Então, a confissão, essa aqui é a oração de confissão, ele ensina. Vocês confessem os seus pecados, porque Deus é perdoador, Deus é misericordioso, mas vocês também usem da mesma misericórdia que vocês recebem de Deus, usem para com seus irmãos. E por último, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Penúltimo, Não nos deixe cair em tentação, o livramento vem de Deus. Por isso que a oração é importante. Busquem se fortalecer em Deus, contra as tentações, contra as obras do diabo, A Bíblia diz, Jesus ensinou vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus ensinou também por meio da vida de Pedro, dizendo nós precisamos vigiar e orar, porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor tentando nos destruir. Então nós precisamos orar a Deus por livramento, nós precisamos orar em todo o tempo por isso, para que a gente esteja guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, para não cair nas tentações e também para não cair nas ciladas do diabo ou ser derrotado por alguma artimanha do inimigo, que está o tempo todo tentando nos destruir. Então o livramento vem de Deus, foi o que Jesus ensinou. E por último diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que significa? Nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso, nós precisamos orar com fé, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, que ouve nossa oração, sabendo que não há nada impossível para Ele e sabendo que Ele é o nosso Pai amado, que tem prazer em nos ouvir e que dele, para Ele, por Ele, é toda glória, é todo louvor, é toda gratidão nossa. Amém? Que Deus te abençoe e que você comece, se você ainda não começou, a ter uma vida de oração contínua. Não ore só de vez em quando. Tenha tempo de orar, de estar na presença do Senhor, de falar com Ele, porque Ele te ama. Não é porque é uma obrigação, é porque eu, quando não oro, meu coração vai ficando triste, desanimado. Eu preciso da presença de Deus, você precisa. Tem um grande pregador que diz que no nosso coração tem um buraco, um vazio do tamanho de Deus, e somente Ele pode preencher. A oração, ela nos dá essa possibilidade de estar pertinho dele, de nos encher, de encher os vazios do nosso coração, os vazios da nossa alma. Amém? Que Deus te abençoe. Agora o Leandro vai dar continuidade, vocês vão ter um tempinho aí para conversar sobre o que foi falado, e para tirar alguma dúvida, tá bom? E para orar também.
Que Deus abençoe, o Leandro vai orar com vocês vão orar. E tô com saudade já de vocês, mas logo logo a gente vai se encontrando com um e com o outro, porque logo logo a gente vai começar a trazer gente aqui. Fique firme. Aquele que fica firme, aquele que perseverar, esse vai estar, a gente vai pagar passagem, a gente vai trazer aqui para ficar com a gente e vai ter um tempo prático da escola que vai ser uma bênção para você e para nós também, tá bom? Um grande abraço, amamos vocês!